E aí galera do Rentista, essa daqui é mais uma aula de Valuation. Hoje a gente vai tratar sobre a construção do fluxo de caixa do investidor. Aqui está o nosso sumário de praxe e vamos começar aí. O fluxo de caixa do investidor é uma das ferramentas que a gente utiliza para precificar o valor de uma empresa. A gente mensura o fluxo de caixa do investidor como o fluxo de caixa do acionista mais o fluxo de caixa do credor, ou seja, o recebimento total da empresa e despesa, essas coisas, é composta pela parte do acionista e pela parte do credor. E aqui ao lado vemos uma tabela de como que é composto esse fluxo de caixa do investidor que a gente vai usar mais para frente. Você tem um resultado operacional menos os impostos, mais a depreciação, menos o CAPEX, que é o investimento em imobilizado, e menos o NIG, que é capital de giro. E isso é igual ao fluxo de caixa do investidor, o Free Cash Flow. Então, antes de falar sobre o fluxo de caixa, a gente tem que falar sobre as demonstrações financeiras no valuation e a sua respectiva importância. Também a gente vai falar um pouco de funcionamento delas. A grande importância das demonstrações financeiras basicamente é que a gente pode gerar o nosso fluxo de caixa ajustado. Tá, o que é o fluxo de caixa ajustado? Ao longo do curso você vai percebendo que as demonstrações comuns elas não trazem de fato o caixa que está sendo gerado na empresa. E muitas contas, como a DRE, ela não traz o lucro de fato da empresa. Então, para isso, você tem que fazer alguns ajustes. Outras importâncias da demonstrações financeiras é que você consegue compreender como os gestores estão tomando as decisões e as estratégias de alocação do capital respectivo. E além disso, tem como você verificar se a empresa está boa, está ruim, se ela está saudável ou não. E fazer uma comparação com empresas do mesmo setor. Ou seja, se eu tenho um açougue, por exemplo, a Marfrig, eu consigo comparar com a saúde de uma JBS ou outra empresa que seja do mesmo setor. As principais demonstrações financeiras é o balanço patrimonial, que é o BP, a DRE, que é a demonstração de resultados, o fluxo de caixa e as notas explicativas. Tá, Rafael, mas as notas explicativas não são a demonstração financeira. Mas eu acredito que grande parte do valor que você vai ter nas suas análises vai ser por meio das notas explicativas. Então você tem que começa lendo as notas explicativas que você vai ter uma noção de o que está acontecendo na empresa, como é o procedimento de geração de caixa, qual é o negócio core da empresa. Muita coisa está nas notas explicativas. Ela não pode ser uma demonstração de fato, mas é uma grande informação que tem nela. Então, sempre dê uma olhada. Tá, vamos começar. O que é o balanço patrimonial, Rafael? Basicamente, o balanço patrimonial é uma fotografia da empresa. Você dá um clique e você verifica os ativos, os passivos da empresa, como está a situação do patrimônio líquido. Então, é uma demonstração estática, ou seja, ela não mostra a formação do resultado, ela só mostra como as coisas estão. Tá, Rafael, mas para que você está falando do BP? Basicamente, dentro do balanço patrimonial, a gente vai conseguir extrair as informações de capital de giro, de imobilizado, e além disso, a gente também pode obter alguns indicadores de alocação, de como está sendo alocado o capital da empresa. Isso mostra muito da estratégia do gestor diante de outras empresas. A DRE, em contraste com o balanço patrimonial, ela é um filme da empresa. Basicamente, ela mostra como o resultado é formado. Se você for ver bem,
ela começa com tudo, com as receitas. E após isso, ela vai deduzindo, obtendo receita líquida, vai fazendo custo variável, aí tem as despesas variáveis, gasto, até chegar no lucro líquido. Mas vale ressaltar que esse lucro, de fato, não é lucro e vai necessitar de alguns ajustes para você obter o lucro de fato da empresa, porque nem tudo está saindo do caixa. Algumas contas importantes que a gente pode obter dentro da DRE é o EBITDA e o EBIT, que vai ficar mais para frente, claro. Além disso, a gente consegue extrair a porcentagem ou a depreciação dos ativos. Além disso, você consegue, do mesmo jeito que você teve indicadores de posição no balanço patrimonial, aqui você consegue indicadores de resultado, de como são gerados os resultados, da eficiência da empresa. Por fim, tem um fluxo de caixa. Se em um a gente tinha um filme, na outra a gente tinha a foto, aqui a gente vê o bastidor da empresa. Então, basicamente, você consegue verificar como está sendo a saúde da empresa, você consegue cruzar os dados de outras demonstrações, também consegue verificar a formação do resultado de uma maneira mais aprofundada. O fluxo de caixa ele pode ser dividido no fluxo de caixa operacional, de investimento e financiamento. Se você somar tudo, vai dar o fluxo de caixa. A gente não vai aprofundar nas demonstrações financeiras porque eu pretendo fazer um curso somente de demonstrações. Tá, se está falando de ajuste. Basicamente, os ajustes vão ter que ser feitos para que ocorra uma representação fidedigna da entrada e saída do caixa da empresa. Como assim? Por exemplo, você não viu na DRE que você tem a depreciação lá dentro? Você vai ter que somar a depreciação. Por quê? Basicamente, porque a depreciação não está saindo do caixa, está desgastando o ativo, só que isso não está corroendo seu lucro de fato. Tá, o imobilizado você vai ter que tirar, porque basicamente para você operar você vai ter que repor esse capital, então você vai retirando. Basicamente são esses os dois ajustes principais que eu tenho para falar. Entretanto, se você olhar na bibliografia do curso, você vai verificar nos capítulos respectivos que vai ter uma explicação bem mais detalhada e você vai compreender melhor porque isso está ocorrendo. Mas se você entendeu o que eu disse, de que a depreciação não sai do caixa, que você precisa repor o imobilizado para começar a operar constantemente, você atendeu 90% dos casos. Tá, mas você falou aquele coisa de NIG. O que é o NIG? Na verdade, o NIG é necessidade de investimento em giro. Pode ser traduzido como um capital de giro. Basicamente, um ciclo da empresa, ela tem algumas defasagens entre a compra de mercadoria, o pagamento da mercadoria, a venda da mercadoria, o recebimento da mercadoria. Tudo isso tem uma defasagem temporal enorme. Só que se você não acerta essa defasagem, você começa a ter percas e você não vai conseguir operacionalizar sua empresa, porque os ciclos temporais não fecham. Ou seja, o NIG nada mais é do que um dinheiro que você injeta para você viver por conta da defasagem. A defasagem temporal seria basicamente o seguinte: você tem ar, só que por conta da defasagem você é obrigado a mergulhar. E o NIG, ele seria um tanque de oxigênio que você vai poder descer lá embaixo e subir de volta. Tá, mas como que eu vejo o que é o NIG? Então, vamos verificar como que é o capital de giro na no balanço. Basicamente, o que a gente tem que se perguntar é: eu consigo viver sem isso? Essa é a pergunta principal.
Vale ressaltar que o NIG não é igual para todas as empresas. Ela difere de setor para setor, mas de maneira geral, o que a gente pode perceber? Uma empresa consegue viver sem caixa operacional? Claro que não, não tem como, porque esse é o caixa que vai operacionalizar. Excesso de caixa dá para sobreviver? Dá para sobreviver. Contas a receber? Também não dá. Estoque? Também não dá. Impostos a compensar? Não dá. Instalações, máquinas e equipamentos? Você vai falar, Rafael, não dá. Aí você vai perceber, uma coisa que me ajudou na minha cabeça a me lembrar é que isso já foi no fluxo de caixa do investidor. Então não coloca, porque dependendo do setor você vai colocar. Em alguns não, em alguns sim. Então o que eu vou passar aqui é uma fórmula meio que geral. Não atende todos os setores, só que cobre boa parte deles. Para o passivo você vai fazer a mesma coisa. No final das contas, o que você vai ter é isso daqui: caixa operacional, contas a receber, estoque, imposto a compensar. Aí do lado passivo você vai ter contas a pagar, impostos a pagar, salários e encargos. E o NIG nada mais é do que você somar os ativos operacionais e somar os passivos operacionais e fazer essa diferença. Aí você vai obter. Tá, tô entendendo mais ou menos onde você quer chegar, mas eu não consigo compreender direito. Então, a gente vai ir para a prática. O nosso algoritmo final vai ficar mais ou menos assim. De tudo que a gente já aprendeu, a gente vai calcular o NIG, a sua variação, o fluxo de caixa e, por fim, o VPL. Vamos à prática. Aqui a gente tem um balanço e um exercício, sabendo que o seu país há um imposto de 34%, impostos de 34%, e o CAPEX é 62, 65 e 53, ou seja, o CAPEX já é dado e há um crescimento de 3% a partir do quarto ano. Aqui estamos dando que há um crescimento a partir do quarto ano. Tá, Rafael, o que a gente vai fazer? A gente vai classificar o que entra no NIG. Esse daqui entra no NIG? Entra no NIG. Não entra no NIG? Não. Entra, entra. Esse aqui entra? Entra. Esse entra e esse entra. Que é o IR. Você tem que pagar imposto, você tem que pagar salário, você tem que pagar os fornecedores. Aqui a gente somou tudo. Então vamos somar aqui. Caramba, Rafael, é só isso. Cara, é só isso. Então vamos fazer. Vamos pegar esse. Vamos colocar um parênteses aqui. Esse, mais esse, mais esse. Menos. Agora vamos somar. Esse, mais esse, mais esse. Tá. E agora? Agora a gente vai verificar o giro. Esse menos esse. 9,9. Pronto. Esse é o giro líquido de quanto a gente vai precisar. Tá. E aí, o que você vai fazer agora? Agora vamos pro caixa. Onde está o EBIT? O EBIT está na DRE, que é esse resultado operacional. Então, coloca aqui. Igual, vai aqui, ano 1, 158. Nossa, Rafael, mas já tem imposto aqui. Já tem imposto, cara. Aqui a gente já está descontando, que é 34% disso daqui. Hum. Agora o que a gente tem é a depreciação. Onde está a depreciação, Rafael? Tá aqui, ó. Aqui ela está entrando diminuindo.
Aqui agora ela entra somando. Igual a 31. Tá, e o CAPEX? O CAPEX, ele é dado 62, 65, 53. 62, 65, 53. Vamos arrastar aqui o EBIT. Aqui também. Aqui, vamos colocar aqui. Aí o NIG, onde a gente tira? Aqui, ó. Pronto, a gente já tem o primeiro fluxo. Como que a gente calcula a perpetuidade, se você lembra bem? T vezes quanto é a taxa? Se não me engano é 4%, ou é 3%. Vamos colocar 3% aqui. Divide por os juros. Vamos colocar 10% de juros. 0,03. Agora vamos somar os fluxos de caixa. Sabe? Ah, mas por que você somou de baixo? É que aqui vamos fingir que não tem nada. Para facilitar nossas continhas. Pronto. Agora o VPL. Que nada mais é do que o NPV Rate 0,1 do caixa é esse daqui. Pronto, o valor da nossa empresa é esse. Simples, não? Após você fazer isso, você pode treinar com outros exercícios. Mas se você quiser um material extra, dúvida, tirar um exercício, seja padrinho do canal. Você vai estar ajudando a gente a criar mais conteúdo. Se inscreve aí para dar aquela fortalecida e compartilha com os amigos. Obrigado, até a próxima aula.